Que a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Quem estava aqui de manhã? Bastante gente. Tem alguns que estão pela primeira vez, né? Que Deus possa abençoar vocês. Tantos que já estavam, tantos que já... os que fazem parte, mas não estavam. E aqueles que vieram pela primeira vez hoje. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Quero ler com vocês o livro de Jó. Jó capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Senhor nosso Deus, de manhã eu pude experimentar coisas tão lindas nesse lugar. Os irmãos que estavam aqui também experimentaram algo tão de Ti. E eu queria, com meu coração dobrado, se quiseres, faça mais agora, Senhor. Se Tu quiseres, faça mais. Porque nós nos ajuntamos no Teu nome, e não há outro nome no qual devamos nos reunir. É somente em Ti e para Ti, não há ninguém. Por isso os Teus olhos estão fixos aqui, fixos em nossos corações. Se Tu quiseres, vem, Senhor, e revela as intenções do coração, e mova os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Na primeira vez que eu vim, falei sobre Abacuque, e falei sobre o povo que foi levado cativo. Da segunda vez que eu vim, que foi hoje pela manhã, falei sobre o povo que já estava.
E se tem um personagem que fez um púlpito e se levantou, quem era ele mesmo? Quem estava aqui, se lembra? Pois é, Esdras. E ele pregou, e o povo voltou a pecar. E ele pregou, e o povo dizia: traga o livro. E a história foi. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma nova perspectiva de alguém, pessoa com Deus. E claro que Jó é um dos homens mais conhecidos da história. Poetas falam sobre Jó, filósofos falam sobre Jó. O poeta francês chamado Victor Hugo diz que Jó é uma obra-prima. Eugene Peterson diz que Jó é um livro que trata do sofrimento, mas não é um sofrimento longe. O Jó ele se torna tão próximo, porque o sofrimento dele é muito a ver com o nosso sofrimento. Porque tem sofrimento na família, tem sofrimento nos negócios, tem sofrimento na saúde. Existe um livro fantástico do Charles Swindoll chamado Jó, Heróis da Fé. Recomendo você ler sobre Charles Swindoll. Sobre Jó, a Bíblia inicia dizendo, e o livro, por mais que tenha o nome Jó, a gente não tem uma perspectiva absoluta de que ele realmente tem escrito o livro. Alguém está narrando. Havia um homem, alguém está narrando. E quando eu olho no versículo 1, onde havia um homem, eu começo a pensar em homem como eu e você. Mulheres como qualquer uma. Não super-heróis. Homens, mulheres, homens que choram, homens que sentem, homens de carne e de osso. Inclusive, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus, Ele chama por nomes, indivíduos. E quando Deus se resolveu se manifestar, Ele sempre usou o termo assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, se referindo sempre a nomes. Aquilo que eu falei hoje pela manhã, que enquanto a multidão apertava Jesus, e Jesus disse: alguém me tocou. A mulher do fluxo tocou Jesus, olhou para a individualidade. Aquilo que eu citei quando Pedro estava pescando, depois de negar Jesus, e Jesus no meio da multidão dos discípulos ali, multidão não, alguns, Jesus vai em direção ao Pedro, e trata na individualidade. Homem como eu, homem como você, ser humano. É por isso que quando você olha para os heróis, você diz assim: o que eles tinham? Não, qual era o segredo? Eu contei na primeira vez que eu vim aqui que um dos primeiros livros que me fascinou era um livro chamado Heróis da Fé. E eu me fascinava com a história. E eram homens como eu e você. Mas homens que em relação a Deus, eles tinham uma nova perspectiva. A vida não fazia mais sentido. Nada mais era importante a não ser o próprio Deus. Deus usa homens. Quais? Homens, não mutantes, homens. E quando o narrador diz: havia um homem, e ele era íntegro, justo, ele era reto. E essa mesma frase, olha em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, é a mesma frase que se refere a Noé. Quando Noé, diante da contaminação que está ao seu redor, são as mesmas frases. Noé era um homem justo, íntegro, reto. A sua volta era uma perversidade total. Comparando os dois textos, por mais que sejam histórias diferentes, a ideia de íntegro, de reto, de justo, é que mesmo num ambiente onde tudo conspira contra você e tenta te incentivar a fazer o mal, você ainda permanece, você ainda continua firme, e você não é levado. Havia um homem íntegro e justo, Jó. Porém, a forma como o Cristo ou Deus nos vê, a maneira como Ele mede a nossa vida, não são coisas externas.
onde eu e você vemos, aparentemente aqui todos nós possuímos um jeito de ser, um jeito de crente, talvez, a roupa que alguns chamam de roupa de crente, o livro que alguns chamam de livro crente, aparentemente todos nós somos, mas só Deus sabe o que está no seu coração. E assim, eu não faço a mínima ideia como que você saiu de casa hoje, como é que você entrou. Talvez você que está visitando saiu de casa e vou lá ver o que vai acontecer. Vou lá ver. A forma como Deus vê é diferente. A integridade e justiça, depois vocês vão perceber no versículo 8, que o próprio Deus diz a Satanás: observaste meu servo Jó. Existe um homem chamado William Davis, norte-americano, que fala a diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que os homens falam de você. Caráter é quem você verdadeiramente é. Reputação é público, no coletivo. Caráter, sozinho, ninguém está te olhando. Caráter. Reputação é o que os homens dizem de você no seu funeral. E lá eles choram. Caráter é o que o próprio Deus diz de você, porque aquilo que Deus diz permanece. E aquilo que mexe no meu coração é o que Jesus diz, e isso é sério. Quando Ele diz: olha, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa em Teu nome, eu nunca Te conheci. Olha, é tão forte, eu nunca Te conheci. Você quer dizer então que eu segui toda uma agenda da igreja, e eu achava que por muito estar, o Senhor me conhecia, mas o Senhor não me conhece? Não! Você nunca se converteu de verdade, os seus interesses sempre foram os outros. Eu fiz uma pergunta pela manhã: que tipo de ajuntamento é esse? É um ajuntamento dos que acreditam, dos que duvidam, dos que só vai a Deus pelo aquilo que Ele dá e não pelo aquilo que Ele é? Que tipo de ajuntamento é esse? O Jó, homem íntegro, reto, um homem que diante de Deus era visível a sua conduta. No versículo em diante, conta que Jó tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. O versículo continua e diz que Jó era muito rico. No Antigo Testamento a riqueza era contabilizada pela questão de animais, questão de dinheiro não, quantidade de animais, e eram muitas. E no versículo 4 diz uma coisa que eu acho impressionante. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Eu não sei aonde você jantou, aliás, almoçou. Eu não sei como que está a sua relação com a família. Quando eu olho para Jó, Jó celebrava a família, porque almoçava junto, comia junto, bebia junto. Lá estava Jó junto com os filhos e celebrava. Estava junto. Como que está o seu relacionamento com o irmão, com o pai? Irmãos, eu tenho lembrança na Bolívia. Eu fiquei num lugar onde era um centro de alcoólatras. Era só homens. Fiquei um mês. Eu tinha que pregar em portunhol. E só me escalava ali. Depois eu peguei o jeito. E lá pelas tantas começamos a falar sobre relacionamento. Enquanto eu comecei a orar, pedi para eles ali fechar os seus olhos, do jeito que eles bem entender. Tinha um rapaz, beirando seus 30 anos, e só ficava assim, ó. Falei, eu vou chegar nesse rapaz e ele vai me dar um soco. E orei. Cura as feridas, Senhor.
cura os relacionamentos. E aumentar. Quebrar aqui. Ao terminar, ele socou a parede e gritou: eu odeio meu pai! Eu lembro disso. Nos próximos dias, a gente ficava ainda conversando, porque eles tinham toda uma agenda. Porque o pior problema era ele tentar transportar a ideia de pai que ele teve para Deus. Como meu pai abusou de mim? Não, essa ideia de Deus Pai, não. Lá pelo final, passado um mês, aquele menino me abraçou, mas chorava. E era um choro da alma. E ele contou a história dele nas drogas. Disse que quando voltasse para casa, ele seria um novo menino. Cuide da sua família, irmãos. Cuide do seu pai. Cuide dos relacionamentos. Celebre. Faz quanto tempo em que não há conversas, relacionamentos entre você e sua mãe, entre você e seu pai? E talvez você que está ouvindo aqui fala assim: olha, eu perdi minha mãe. Se eu tivesse ela hoje, se eu tivesse meu pai hoje. E quando eu ouço, talvez você que perdeu o pai e mãe, você pensa assim: nossa, se eu tivesse eles hoje, olha. Valorize a família, valorize os seus filhos, celebre. Jó celebrava a família. Conta essa história, não sei se vocês já ouviram, de 4 personagens. Jacó, não é bíblico não. Júlio, Ricardo, Joana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A história diz que Júlio brincava com seu irmão Ricardo. E brincava que eu chamo de... alguns falam bolinha de gude, eu chamo de biroca. Quando eu estudava aqui, onde era o FATEC, na Zilda Ruiz, antes de começar a aula, era sagrado. O irmão Júlio, o Júlio virou para o irmão Ricardo e disse: Ricardo, você sabia que eu te amo tanto e que eu jamais quero me separar de você? Para de bobagem, rapaz. Vamos jogar. Eles jogaram. O Júlio entra para casa. O pai chega do serviço depois de um dia difícil. Ô pai, você sabia que eu te amo tanto e que eu jamais quero me separar de você? Larga de ser besta, moleque. Tá cansado hoje? Para essas conversas para lá, Júlio correu, foi pro quarto e chorava. A mãe Joana sentiu falta do filho, foi até o Júlio e enxugava as lágrimas dele. Mamãe, a senhora sabia que a senhora é a melhor mãe do mundo e que eu jamais quero me separar de você? Joana virou para ele e disse: meu filho, eu sempre te amarei. A noite vem, pela madrugada, Júlio se levanta e ele só quer observar. Ele olha para o seu irmão, acende a luz. Vai dormir, rapaz? O que você está fazendo aqui? O Júlio não diz nada, ele só quer observar o irmão. Saindo dali, ele vai para o quarto dos pais e olha os pais dormindo. O pai acorda: esse moleque é um imbecil, isso é hora de estar acordado. O que foi? E o Júlio, silêncio, ele queria só observar. O Júlio vai deitar. No dia seguinte, Júlio tem aula. Acorda, rapaz, está na hora da escola. Ô, mulher, esse moleque não levanta mais. Acorda. O pai vai e puxa a coberta.
esse moleque está merecendo uma surra. E quando ele começa a tocar em Júlio, o Júlio está frio. Joana, corre aqui, corre aqui. Aconteceu alguma coisa com o Júlio, corre aqui, corre. Ricardo. O Júlio morreu. O pai então olha no bolso do Júlio e acha um bilhete escrito: outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho. Disse a mim que apesar de amar minha família e dela me amar tanto, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito medo. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. Pela manhã eu disse que existe um texto bíblico que ele é, sim, interpretado da forma correta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu disse também que às vezes nós perdemos a alma estando vivo. Já não há mais alma, já não há mais vida, já não há mais alegria. Você entrou no modo automático e faz o que faz, e você não tem mais prazer. Ao sair e vir para cá, você passou o seu perfume, penteou o seu cabelo e veio. É modo automático, mas perdeu a alma. E tem uma coisa que eu preciso falar. Tem um livro antigo do John Stott, Ouça o Mundo, Ouça o Espírito, que ele diz uma coisa dura, mas é necessário. E ele diz que a igreja muitas vezes ela se fixou em muitos programas, na tentativa de trazer todos os dias o povo até aqui. Ensimesmou a igreja. E a igreja começa a esquecer que a vida dela é fora. O pai já não vê mais você há quanto tempo? A mãe já não vê você há quanto tempo? O abraço no filho já faz quanto tempo? O Jó celebrava a família. E o Jó, além de celebrar a família, a Bíblia diz que Jó, ao despedir deles, Jó oferecia sacrifícios para que, porventura, se eles tivessem pecado, Deus perdoasse eles. O Jó exercia uma função sacerdotal dentro de casa. E ele orava. E aí vai uma outra verdade. Eu preciso criar o filho e não terceirizar ele para que o outro ensine e eduque. Porque se ele não vier na igreja, ele não vai aprender. Não, é sua função ensiná-lo. É a função de pai e de mãe. Você precisa ler. Você precisa sentar junto. É por isso que a ideia da Bíblia de honra teu pai e tua mãe é muito mais do que uma questão de obediência. É uma questão de memória. Memória de tantos exemplos que o seu pai deu, a mãe deu. Honra em memória a eles. Leia o texto. Senta com o filho. Ore. Preste atenção nos detalhes. Talvez você está perdendo o seu filho dentro de casa e você não está percebendo isso. O Jó, ele exercia uma função de sacerdote dentro de casa. É hora de começarmos a orar pela nossa família, irmãos. É hora de orarmos pelos nossos pais. Aqueles que talvez deveriam estar aqui não estão. Você está lembrando deles agora. É hora de orarmos. É hora de abraçarmos. É hora de não isolarmos mais. É hora de convivermos. É hora de celebrarmos. É hora de sairmos. É hora de churrasquearmos. É hora de ir no cinema. É hora de celebrar, assistir um filme, comer uma pipoca, jantar junto, sentar junto, rir junto. Família!
família. Eu não consigo, é por isso que a Bíblia diz, isso é um conselho de Paulo, aqueles que não cuidam bem da sua casa, não conseguem cuidar, vai cuidar de que mais? De casa, família. Não pague pelo remorso, mas faça o que tem que ser feito. Talvez você deve ter muita gente da sua família que poderia estar do seu lado hoje. Continue se relacionando. A Bíblia diz que aparece um outro cenário. O cenário agora no céu. Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus, que são os anjos. E Deus novamente diz: observaste meu servo Jó? E Satanás começa a colocar empecilhos ali, dizendo que Jó na verdade adora pelo aquilo que você faz, não por aquilo que você é. Tira algumas coisas dele que você vai ver. Eu sei que essa figura demoníaca, que muitas vezes é pintada por aí, isso é mito. A ideia do Satanás chifrudo, vermelho, deram a ele até um tridente, parecendo uma bruxa, deram sei lá, como chamam, não é tambor, caldeirão. A palavra diabo vem do latim diabolon, aquele que faz divisão, aquele que faz fofoca, divide. Eu tenho lembrança na Bolívia, era meio-dia. Missionários, era missioneiros. Precisamos de vocês. O que foi? Era no lugar. Vem aqui pregar e orar. E eu falava portunhol, tudo errado ali, mas eu metia a cara e ia. Quando eu falei, junto com os meus amigos, sobre o Cristo que liberta, a quantidade de pessoas sendo libertas eram enormes. Eu sei que existe um equilíbrio nisso, porque tem aqueles que exageram demais a questão diabólica e vivem alienados. Mas a Bíblia diz isso em 2ª carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Não ignoreis os seus ardis, seus planos. Ou Efésios capítulo 6, versículo 10. Sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo anda a vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no próprio livro de Efésios ele continua, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E a função dele é vista em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, onde ele nos acusa de dia e de noite. Caráter maligno. Por isso não ignoreis. A nossa luta não é contra a carne. Continue orando, continue buscando, continue sendo luz. A igreja que marcha. A história você conhece depois. Deus permite a luta, essa ideia de guerra espiritual que alguns proclamam por aí, entre o embate entre Deus e o diabo. Isso não existe. O diabo é criatura. Você colocar Deus no ringue com Satanás é profanar. A luta, o embate, sabe aonde ocorre? No seu coração. Para ver de quem pertence o seu coração, se o seu coração realmente é dele ou não. É por isso que a palavra é lançada. Pastor Jefferson pregou agora, palavra lançada. Estou pregando agora, palavra lançada. Não deixe o diabo arrebatar do seu coração a mensagem, mas pegue ela, leve para casa, que tenha fruto, frutifique, mas não deixe que se perca. Deus permite. E Jó tem uma sequência terrível. Perde todos os filhos.
Os filhos, ao meu ver, deveriam ter entre 35 e 40 anos, já adultos. Porque a Bíblia não cita uma questão de dependência. E é um atrás do outro, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas lá pelo final do texto, no início do capítulo 2, estou dando uma resumida, aparecem os seus amigos, que vê Jó sem 3 coisas. Jó perdeu família, saúde, ficou pobre. São 3 coisas que você ouve por aí, que é o novo evangelho, que é chamado de evangelho da prosperidade. Não é assim que alguns querem transformar num crente super crente? Irmão, o crente sofre. O crente morre doente. O crente morreu de Covid. Morreu em muitos. O crente passa por situações difíceis. E quando os amigos de Jó chegam a ele, é típico de uma teologia da retribuição. Você só é assim porque você pecou, portanto Deus te amaldiçoou. E talvez você que passa por necessidades tenha que conviver com isso o tempo todo, onde as pessoas não entendem a sua relação. E aí a dor é tão grande que é só você e Deus, porque está faltando coisa em casa, porque a família está doente. E talvez você venha aqui hoje, mas só Deus sabe a sua situação. Só Deus sabe. E talvez você se sente até vergonha em alguns momentos e tem que pedir para um, pedir para outro, às vezes nem pede. Por isso que quando eu olho para a igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum, isso precisa acontecer, irmão. A gente precisa se atentar a quem está do nosso lado. Vocês que convivem diariamente uns com os outros, no culto, em rotinas, preste atenção. Olhe as necessidades do seu amigo, do seu parente, do seu colega. Está na hora da igreja olhar para si e começar a dar um pouco mais. Os amigos que deveriam estar lá para ajudar Jó, estavam lá para julgar Jó. Eu lembro de uma história contada na Segunda Guerra Mundial. Jim e Philip, 2 amigos, estavam em batalha. Lá pelas tantas, Philip estava no meio da guerra e ficou por lá. O Jim voltou, sentiu falta do amigo e pediu permissão ao general para que ele fosse resgatar. Você não vai, ele já morreu, ele já foi, eu vou perder mais um. O Jim invadiu a fumaça e correu. Philip, lá pelas tantas ele volta. Adiantou você ter ido? Adiantou. Quando eu cheguei lá, o Philip ainda estava vivo. E ele disse para mim as seguintes palavras: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria, meu amigo. Está na hora de você prestar atenção nas pessoas, para que ela possa dizer: eu sabia que você iria me ajudar. Eu sabia. O Jó, o seu corpo é todo cheio de úlceras, de tumores. E não só isso, se você ler todo o livro de Jó, é uma série de acontecimentos. E Deus se cala. Deus só vai falar alguma coisa no capítulo 38, e nem é para responder, é para perguntar. E aí, Deus em silêncio. Em silêncio. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Quando parecer que Deus está em silêncio,
Irmãos, Deus está trabalhando. Quando Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, isso é uma verdade, Ele continua trabalhando. Ele está te ouvindo. Ele continua te ouvindo. No final do livro, o Jó, depois de passar por tantas atrocidades, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se manifestar sobre a terra. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Como que alguém passando pelo que ele passou ainda diz tudo isso? Mas que homem! Que homem é esse? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não saí, nem nada mesmo, e voltarei também. Que a história de Jó, ela possa te ajudar a ter uma nova perspectiva de Deus, e onde você possa adorá-lo não pelo aquilo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é. E que você consiga se lembrar de todos os momentos, até o versículo 5, porque me parece que são duas cenas. Se fosse um teatro, né? Como se fechasse as cortinas, e o versículo 6 era só calamidade. Mas antes disso, o Jó que celebrava a família. Hoje de manhã, eu disse para vocês que Neemias, enquanto o povo chorava, Neemias disse, por que vocês estão chorando? A alegria do Senhor é a nossa força. Comem, bebam, se alegrem, limpem as lágrimas e vão celebrar. Ao voltar para a sua casa, preste mais atenção na sua família, irmãos. Que a dor do remorso não te consuma diante do caixão. De devia ter feito, devia ter amado. Abrace seu filho, cuide dele, cuide dele. Não, tem tanta história. Eu sou professor e eu trabalho com as molecadas. São tantas histórias, tantas. A família tá difícil. Cuide dos seus, irmãos. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua mãe. Cuide dos seus familiares. É hora da gente começar a prestar atenção em quem está fora e não apenas em quem está dentro. Está na hora. Uma igreja integral. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por essa noite. Agora pela noite foi uma palavra diferente da manhã. As reações foram diferentes. Mas em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Em todas as situações o Senhor está no controle. Por isso eu oro para cada família aqui representada, por aqueles que estão sofrendo, calados, passando necessidades, momentos difíceis. Abrace eles agora, Senhor. Conforte os seus corações. Conforte os seus corações. Que eles não se deixam vencidos, mas prossigam. Prossigam. E que o Senhor possa ajudá-los. Cuide de nós, Senhor. Cuide da nossa família. Cuide. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nem olhei o horário, acho que eu estou no horário, não estou? Que Deus abençoe a família, cada um representado aqui, os jovens. Obedeça os seus pais. Honra o pai e mãe.
Deixem Deus guiar a vida de vocês. Aos pais, cuide dos seus filhos, celebrem, comem junto, bebem junto, se divirta, sorria. Viva a vida em Deus com alegria. Amém, pastor?